No dia 27 de abril de 1940, um dos estádios de futebol mais populares e importantes do Brasil era inaugurado em São Paulo. A partida de estreia foi entre Palmeiras e Coritiba e o Alviverde acabou aplicando uma sonora goleada por 6-2. Mas esse foi apenas um dos grandes jogos que o Pacaembu já recebeu. O grande jogo que eu assisti no Pacaembu foi a vitória do Santos sobre o Fluminense 5-2 na semifinal do Campeonato Brasileiro de 95. Depois o Santos foi para a final, acabou sendo derrotado pelo Botafogo por 2-1. No Maracanã, 1-1 em São Paulo, e o Botafogo acabou ficando com o título. Mas na semifinal o Santos tinha perdido por 4-0 para o Fluminense, 4-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro. Como ele tinha uma campanha superior à do Fluminense, ele também jogava com um resultado de 3 gols de diferença, e ele venceu por 5-2. Foi um jogo espetacular, a torcida do Santos vibrou demais naquela partida. Os jogadores do Santos ficaram em campo no intervalo do jogo para não perder aquela energia que vinha da arquibancada. E foi um jogo muito marcante, talvez tenha sido o jogo mais marcante que eu assisti no Pacaembu. Com o Corinthians e o Palmeiras jogando em suas respectivas arenas, a expectativa é que o Estádio Municipal, que já sediou até a Copa do Mundo de 1950, tenha poucos jogos o ano que vem. O Pacaembu é uma casa de espetáculo de São Paulo que o pessoal vai ter que dar um jeito de utilizar, porque você não pode descartar de uma hora para outra um estádio com a história do Pacaembu, com os jogos que nós vivemos no Pacaembu. Então, eu espero que alguém tenha alguma ideia para que se aproveite, depois que o Corinthians estiver com a arena, depois que o Palmeiras estiver com a arena dele, que se aproveite o Pacaembu de alguma maneira. Não pode o Pacaembu ser simplesmente descartado. Caso seja pouco utilizado em 2014, a única certeza é que o estádio onde diversos craques históricos já desfilaram deixará muitas saudades. Bom, o maior jogador que eu vi no Pacaembu foi o Pelé, óbvio, né? Eu tive a felicidade de estar no Pacaembu no último jogo do Pelé contra os Corinthians, foi o último jogo que o Pelé fez, e aí no meio, isso foi no final de semana, na quarta-feira ele se despediu jogando contra a Ponte Preta na Vila. O Pelé, eu vi jogos mágicos dele lá no Pacaembu. Nossa, eu lembro de um 3-3, Corinthians e Santos, sempre Corinthians e Santos, que eu era pequenininho e o estádio lotado no sábado à noite, meu pai me levantava, botava aqui no ombro para eu poder ver Pelé. Rivelino era um tremendo jogador, né? Inclusive esse último jogo do Pelé, o Rivelino fez o gol. Quem ganhou foi o Corinthians. Mas ainda resta uma esperança para o estádio não ficar às moscas em 2014. Eu acho que ainda assim o estádio pode ser utilizado, entendeu? Até para manutenção, para outros jogos, para que esses estádios novos tenham um período de descanso, de respiro. Então eu não acho que será, como dizem alguns, uma obra abandonada e vai ficar deteriorado o estádio Paulo Machado de Carvalho.